Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou o Luiz, sou aqui do Movimento Levante e hoje nós estamos estreando um quadro aqui que se chama Levante Ideia. Aqui nós trazemos temas relevantes para discutir com pessoas que têm vivências, que têm experiências, que têm conhecimento sobre temas variados e colocamos isso num formato de bate-papo, tá? Hoje nós temos uma presença ilustre aqui com a gente, o nosso parceiraço do Levante. Está do meu lado aqui, Cello Harada, também conhecido como vocalista do Astronova, banda da qual fazemos parte juntos aqui em Jundiaí. E é isso, Cello, conta um pouco pra gente como que vai ser a estreia aí do Levante Ideia, qual que é o primeiro tema que a gente está trazendo para discutir hoje aqui, quem são os participantes, e também se apresenta, fala um pouco de você, o que você tem a ver com esse tema. Eu sou o Cello, né? E esse tema, ele surgiu numa conversa que eu estava tendo aqui em casa sobre o que está acontecendo agora. Então, esse lance do Levante Ideia serve justamente para a gente trocar uma ideia sobre alguma coisa que esteja acontecendo agora, ou que, sei lá, sabe, que esteja tomando muito tempo, assim, sabe, esteja muito em holofote, na real, né? E essa ideia agora de levantar esse tema surgiu por conta desse recente acontecimento da menina que foi estuprada, né, de 10 anos, e que, enfim, várias questões foram levantadas diante desse tema, né? Inclusive o fato de que foi divulgado o endereço do hospital que ela estava, o nome dela, enfim, né, um monte de coisa que seriam segredos, né? E que uma parcela da população pegou essa informação, foi na frente do hospital e, enfim, entre diversos absurdos, chamaram a menina de assassina, né? Para tentar coagi-la a mudar de ideia, né? A questão não é nem essa, tá? Enfim, se isso é correto ou não, sabe? A gente não está aqui para discutir isso. O lance foi que eu percebi muita gente generalizando a questão da espiritualidade, a questão dos cristãos, porque os que foram lá no hospital e que também gritaram na internet, né, através das redes sociais, são os, e agora a gente pode colocar muitas aspas aqui, os chamados pró-vida, né, e que se denominam cristãos, pró-vida, e que, dentro de outras coisas, gritaram esses absurdos lá na frente, né. E aí, conversando aqui com a minha namorada, com alguns amigos, eu sempre falo, sabe, que a gente não pode generalizar o cristão, sabe? Porque existe uma abrangência muito grande de pensamentos que envolvem, inclusive, os cristãos, né? Então, eu acho que esse Levante Ideia, em especial, eu acho que ele vira uma forma da gente encontrar espaços de diálogo, né? Entre pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs, né? Porque, no final das contas, o Brasil é um país majoritariamente cristão, sabe? E será que todos os cristãos pensam assim, né? Eu acredito que não, sabe? Eu acredito que não. Até mesmo porque eu tenho um histórico cristão, sabe? Estive na igreja, sabe? Conheci pessoas incríveis. E eu sempre falo isso, assim, sabe? A gente não pode generalizar. Se hoje eu tenho o mínimo de pensamento humano e penso em questões sociais e estou aqui hoje fazendo esse papo, é porque lá atrás eu tive a oportunidade de conhecer irmãos em Cristo, sabe? Eu tive a oportunidade de alguma forma entender qual que é do amor de Cristo e, enfim, né? E todas essas questões que eu acho que hoje estão um pouco deturpadas e a gente acaba colocando, né, os cristãos todos no mesmo lugar, sabe? Quando eu acho que não é correto, né? Então é por aí, sabe? Hoje a gente vai trocar uma ideia mesmo, vamos conhecer uma galera aí, sabe? A gente trouxe 3 convidados super legais aqui, a Rosângela, o Gustavo e o Abacu, que eles vão se apresentar, né? E vamos discutir isso, né? Todo cristão é igual ou não? Muito bom, Cello, muito bom. E eu acredito também, pegando um pouco rabeira no que você falou, se a gente está se propondo aqui a causar transformação, ela tem que ser uma transformação para a sociedade como um todo. Você trouxe um ótimo ponto, que é a questão dos cristãos serem a religião majoritária do Brasil. Então, obviamente, eles fazem
parte, nós fazemos parte, quem não é cristão, quem é cristão, fazemos parte da sociedade. E de alguma forma nós convivemos juntos. Então eu acho esse ponto super importante de que realmente todos os cristãos são iguais. Realmente as pessoas que protagonizaram essa cenas terríveis, né? Eu acho que todo mundo ficou muito chocado, né? Isso virou um assunto nacional em diversos meios de comunicação. E eu acho bem importante trazer pessoas que pensam diferente e que podem apontar outros caminhos também. Beleza? Vamos lá? Vamos começar então? Muito obrigado, fica com a gente aqui. Vai ser um bate-papo bem interessante. Valeu! Bom, pessoal, então vamos continuar o nosso papo aqui. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que toparam trocar essa ideia com a gente, né? A ideia é que esse papo seja um diálogo mesmo, né? Uma conversa aí para a gente poder desconstruir esse pensamento mesmo, né? Que a gente estava falando agora, de que todos os cristãos são iguais e tudo mais. Eu acho que quando o pessoal faz muito barulho, sabe? A gente tende a focar nessa galera que está fazendo muito barulho e que está gritando absurdos e deixa de dar voz para quem pensa de outra forma e que não está fazendo esse barulho todo, né? Não está causando esse impacto que a gente viu essa semana. E, enfim, gostaria muito que vocês se apresentassem aqui. Temos o Gustavo, conhecido como Gustavo da Hora, o Abacuque, que é um amigo de longa data também, e a Rosângela, professora Rosângela, né, que vem aqui também para bater esse papo com a gente, né, pessoal? Então, vamos lá, se apresentem, por favor. Primeiro as damas. Meu nome é Rosângela, como o Tiago disse, eu sou professora de História, agora já aposentada, trabalhei na rede privada, mas o meu maior área de atuação foi na rede pública, e também trabalho, né, o tema aqui é da Voz para Cristãos, como o Tiago disse, trabalho como professora, vamos dizer assim, com jovens e adolescentes na igreja da qual eu faço parte. Acho que é isso. Vamos lá, Abacuque, quer falar? Bom, eu sou o Abacuque, eu faço parte lá da Igreja Presbiteriana Independente, ali em Jundiaí, fica no Vianello, junto com a Rosângela lá. Na igreja eu sou presbítero, que é uma função de apoio que a gente tem na igreja, uma função onde a gente trabalha como um conselho na igreja, num sistema mais ou menos como funciona o sistema do governo do Brasil. A gente tem um conselho onde a gente delibera sobre as coisas junto com o pastor da igreja. Sou eletricista na minha profissão, estudo teologia para um dia, quem sabe, se Deus quiser, ser pastor. Legal. Eu sou Gustavo, da Hora é sobrenome. Eu não tenho culpa, não é marketing. Eu sou decepcionado. Já aviso antes. Não, eu sou formado em artes gráficas no técnico, né? Fiz a faculdade de comunicação e depois eu cursei teologia também. E atualmente eu trabalho como pastor numa comunidade em São Paulo. Moro em Jundiaí há 6 anos, mas conheço essa galera aí, vocês três aí, mais ou menos um intervalo que eu conheci antes ou depois, mas vai para quase 20 anos, acho que mais ou menos essa média aí para trás. É isso aí. Aqui a gente se conhece há muito tempo e é muito legal poder estar aqui com vocês para conversar sobre isso, sabe? Porque, justamente, quando eu disse que a gente não pode generalizar os cristãos, é em vocês e em algumas outras pessoas que eu penso, né? Então, enfim, estou muito feliz que vocês estão aqui. E, pessoal, como é que é essa história, né, gente? Agora a gente está vivendo uma realidade aqui no nosso país que está muito complicada para vários grupos, né? Eu diria que tanto para os grupos que são minoria, né, que é uma realidade social do nosso país já, né, esses problemas,
E agora a gente vê também uma generalização do cristão, né, num sentido que não é bacana, né, no sentido que não é legal, para quando a gente pensa que as igrejas, num geral, são lugares onde existe muita ação social também, né? A igreja como comunidade, assim, sempre está trabalhando ali, né, no meio nesse campo social, representando alguma coisa dentro do município, né? Aqui a gente está falando de Jundiaí porque é o nosso lugar, né? Mas eu acho que isso é uma realidade que a gente encontra Brasil afora aí, né? As igrejas têm ministérios e que, portanto, agem diretamente na cidade, né? Transformando a cidade, transformando a vida dessas pessoas que vivem na cidade também, né? E aí, recentemente, a gente viu isso acontecendo e, inclusive, eu lembro de outra coisa que surgiu, assim, na hora que eu falei, pô, o pessoal tá generalizando. Eu vi um meme na internet que tava escrito assim, mais fácil me converter em PDF do que em crente, né? Mais fácil me converter em PDF do que em Cristo, né? E como que vocês veem essa questão, né? Dá-se muito holofote para alguns temas, né? E para algumas falas de pessoas ditas cristãs, né? E de repente são associadas a vocês que podem ou não pensar de forma diferente, né? Vai sempre começar por mim? Não, tá livre, pessoal. Vocês podem falar. Ah, tá. Então, Vamos conversar mesmo, uma conversa. Eu tô falando aqui, né? Porque se deixar, vai. tá. Mas Tá, a ideia é então, que vocês me interrompam também, sabe? Podem ficar à vontade aí. tá, então eu passo aí, depois eu vou junto. Tá. Eu acho que, primeiro, a gente tem, você citou, uma coisa que é da natureza humana, né? Essa questão dos rótulos, né, bicho? Então, todo mundo sofre com rótulo dos mais variados tipos. Então, quando existe uma parcela de algum segmento em que de repente assume a exclusividade quase desse rótulo, como se ditasse, ó, como que está nesse encaixado, enquadrado nesse aspecto aqui, tem essa carteirinha, vamos dizer aqui, seja ela política, seja ela religiosa, seja ela de qualquer outra variável das muitas diferenças que a gente tem como ser humano. Então, acontece isso, você generaliza o todo por uma parte, né? E geralmente é a parte que faz mais barulho. Então, isso não é uma exclusividade cristã, você tem isso no mundo islâmico também, né? Isso acontece. Então, por exemplo, no contexto americano ou em outros lugares, né, do Ocidente, em que você tem uma generalização na questão do terrorismo, né? E isso é estatístico, assim, né? A porcentagem do universo muçulmano que se envolve com a atividade terrorista é muito ínfima, né? Acontece que acaba tendo mais barulho, mais visibilidade, então você generaliza o todo pela parte, né? E então acho que essa é uma das primeiras coisas para considerar nesse momento, né? Isso não é uma exclusividade de um segmento ou outro, mas é uma tendência humana em geral. E hoje a gente vê isso também acontecendo na política. Então é onde vem várias brigas aí. Então, você aí inventam geralmente o apelido, né? Antes de começar, um pouco antes, né? O que eu acho que antecedeu essa coisa dessa última eleição era aquela coisa da briga entre mortadela e coxinha. Então, assim, depois isso foi uma outra proporção. E hoje é quase que assim, se você se você diz uma coisa que faz parte de um outro espectro, você já é enquadrado totalmente em outro espectro. E aí você é rechaçado às vezes pelos que são e pelos que não são, né? Então, tem a gente aí que é xingado de comunista, eu pus xingado aqui, né? Não sei qual que é, às vezes, né? Mas a intenção de quem está falando é xingado. Então, assim, é xingado de fascista, né? Então, assim, muitos estão, então, as pessoas empurram, né? Ou você compra todo o pacote para ser aquilo, ou você não é digno de ser aquilo, de se chamar aquilo. Então, acho que começa um pouco daí, não sei o que vocês acham.
É o mundo. Eu vou pegar aqui o gancho do Gustavo, e é bem isso mesmo. Eu estava pensando sobre uma porção de coisas esses dias, talvez por conta de que a gente não faça tanto barulho, né? Às vezes, quem pensa de uma maneira diferente não faça esse barulho todo, mas esse negócio de generalizar o todo pela parte, eu vivo isso já há algum tempo. Eu sou a mais velha do grupo aqui, a gente estava conversando sobre isso antes do bate-papo começar oficialmente, e eu vivo muito isso, né? Às vezes eu convivo em ambientes diferentes, eu sou sindicalista também, eu esqueci de falar na hora da minha apresentação, sou presbítera também, igual o Aba, né? É um presbiterato feminino, coisa nova dentro do meio presbiteriano, mas eu estou indo aí no quarto mandato de presbítera também. E eu Legal. sinto muito isso. Lá no sindicato, eu sou a crente presbiteriana, né? Max Weber e ética protestante e espírito do capitalismo, e eu tenho que conversar com eles sobre isso. Daí, na igreja, eu sou a comunista sindicalista petista, né? E assim, eu sou uma pessoa que talvez, pela minha idade, pelos ambientes os quais eu frequento, eu vivo muito isso. Deus me deu a graça de me dar uma cabeça boa, uma família que me apoia muito, amigos como o Alba, que caminha comigo, há um grande na caminhada, a Tchelo e outros, que às vezes quando as coisas apertam, a gente corre lá para os amigos, né? Mas é bem complexo mesmo. Assim, a gente talvez precise de não fazer barulho, mas eu sou muito grata ao Cello para dar esse espaço para a gente, né, para que a gente também possa mostrar um pouco desse outro lado que existe, né? É. É Eu que isso. agradeço, porque assim, só nesse começo de papo a gente já vê o quanto que vocês, apesar de dividirem a mesma fé, são diferentes também, né? E agem de formas diferentes dentro da igreja e fora da igreja também, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque a gente passa a desconstruir essa percepção que a gente tem do cristão, né? Você, Rosângela, sindicalista, o Aba presbítero, mas também estuda outras coisas, né? O Gustavo que também que tem uma outra formação, mas no final das contas todos dividem a mesma fé, né? Então aqui nesse caso estamos falando do mesmo Deus, das mesmas convicções, né? Já que o cristianismo ele é pautado principalmente na Bíblia, que é o mesmo livro que todos aqui consideram como uma escritura sagrada, né? É, cara, você falou uma coisa também, Tielo, da É. questão social, né? Sim. De como a gente se posiciona no meio de tantas coisas, a gente procura sempre fazer um trabalho social. A Rosângela na nossa igreja está muito próxima dessa área, né? Que é um dos braços da igreja, talvez o mais importante, que é o braço das missões e, bom, da ajuda nesse tipo de pandemia. A gente tem trabalhado, a gente ouve falar sempre na igreja, eu faço parte desse grupo e do cristianismo desde que eu sou criancinha, né? E eu sempre ouço falar isso, que a igreja precisa ser relevante, né, aonde ela está. E quando uma igreja ela não faz diferença ali no contexto do bairro onde ela está, do lugar físico, da onde aquelas pessoas participam, os fiéis ali, né? Quando uma igreja ela não faz falta na sua ausência, ou quando ela não faz diferença, tem alguma coisa muito errada, né? Com essa comunidade. Então, de fato, essa é uma coisa que tem muita força no meio evangélico, mas tudo a gente não faz trabalho social pelo trabalho social, mas tudo numa tentativa de apontar para o Cristo, né? Como você falou, que a Bíblia é o motivo aqui que a gente tem em comum, e Jesus Cristo como essa figura principal do cristianismo, né? Então a gente faz tudo o que a gente faz no sentido de apontar para ele, de que as pessoas tenham esse contato com ele de alguma maneira, né? Sim, sim. E isso é muito bacana, cara. Como eu disse, se eu tô aqui agora, se eu tenho
tipo de pensamento social foi porque eu vi isso na igreja. Eu tive a oportunidade de trabalhar na comunidade enquanto eu frequentava a igreja, né? E aprendi muito, muito, muito com a vivência de Cristo e com a vivência com as pessoas que estavam lá, assim, sabe? Então é muito doido isso, assim, sabe? Pensar que a experiência que eu tenho é essa, enquanto a experiência que algumas pessoas têm é completamente diferente, né? A percepção, na verdade, né? Não é nem experiência, a percepção que as pessoas têm do cristão, né? E um outro assunto que eu queria trazer aqui para a gente é sobre, agora, né, nesse governo que a gente está vivendo agora no Brasil, existe uma grande... Vou começar de novo aqui. O pessoal cita, nesse governo que a gente está agora, o pessoal cita muito o nome de Cristo, o nome de Deus, sabe? Deus acima de tudo, né? Só que nós vivemos no Estado laico, né? Então, assim, as políticas públicas, elas são para todos, né? Elas devem ser para todos, né? Independente de serem cristãos ou não. Algumas pautas que são discutidas no governo e pelos nossos representantes, parece que elas apontam muito mais para uma ideologia que me parece ser cristã, pelo que eles dizem, né, do que essencialmente questões de saúde pública, questões que abrangem, né, toda a população, né? O que vocês acham disso, assim, sabe? Essa, não sei se interferência é a palavra correta, né, do pensamento ou da espiritualidade cristã nas tomada de decisões dos nossos governantes, né? E nisso eu posso dar uma série de exemplos aqui, né? Essa questão do aborto da garota é um dos exemplos, questões de gênero também, outro exemplo, né? Então, o que vocês acham disso? Vocês acham que esse é um caminho? A gente precisa dialogar mais sobre isso, entender mais sobre isso? Como é que é? Eu vejo uma coisa nesse sentido, Tchelo, assim, primeiro que essa tendência eleitoral, né? A gente não pode perder de vista isso, que primeiro que toda essa espetacularização que a gente vê, tanto pré-eleição quanto pós-eleição, cara, é uma coisa que tem a ver com voto, tem a ver com quem vai, ainda mais com as redes, né, com as mídias sociais, assim, quem vai lacrar mais. Então, porque isso dá voto. Então, por exemplo, a gente viu em 2000 na outra eleição anterior, acho que é a primeira reeleição da Dilma, o pessoal trouxe para a pauta algumas coisas, mas não colava muito, assim, na época. Embora isso tenha sido discutido em alguns debates, e aí acusaram os candidatos, você está saindo da pergunta, você está fugindo da pergunta, por quê? O que eles queriam era que ficassem nos extremos, no estereótipo mesmo, né? Então, por exemplo, isso é uma cópia baratíssima do contexto americano, baratíssima. Então, lá sempre teve essa briga de republicanos e democratas. Então, os democratas representavam a ala, né, não conservadora e os republicanos sempre os conservadores. Então, todo o cristianismo americano era, assim, vamos dizer, a favor quase, né, do republicano. Estou generalizando aqui também. Sim. Então, é como se fosse assim, os que importaram esse modelo. Tanto que assim, o modelo de comunicação do atual presidente, enquanto campanha ainda também, era totalmente espelhado no modelo do então candidato de lá, que depois veio a se eleger. Assim. Então, por que eu estou falando isso, né? É porque é como se essa coisa virou a bola da vez por causa de que dá resultado eleitoral, né? Assim. Uhum. Esse é um dos pontos. Você ia falar, Rô? Eu ia falar, mas foi até legal você ter começado, que você começou mais da atualidade, né? Eu sou de história, não tem como. Se a gente vai ver, vou fazer então agora o caminho inverso aí do Gustavo. Legal. Se a gente pega a história da igreja, a história do Estado, a história, sempre que o Estado deixa de ser laico, né? Dá ruim. Vamos dizer assim, não dá ruim, não dá certo. A gente tem a história para mostrar para a gente que o Estado ele tem que defender o povo, né?
E assim como a igreja, igual o Abba falou das ações sociais da igreja, né? Que é um exemplo do que o próprio Cristo ensinou para a igreja, certo? Então, no meu entendimento, Estado e igreja têm que caminhar num paralelo visando o bem comum, né? E sempre que esse paralelo se une em alguns pontos da história, lembrado aí pelo Gustavo da atualidade, né? Essa questão norte-americana, que a gente copia tudo deles, né? Infelizmente, a influência cultural é muito grande. A história está aí para mostrar que, desde o passado, né? Essa influência ela é ruim. Ela é ruim para a igreja também. Isso que, às vezes, eu fico assim, meio chateada, que parece-me que a igreja talvez também não tenha percebido que isso é ruim para o Estado, é ruim para a população, é ruim para a igreja também, né? Porque quando uma coisa sai do seu curso, não vai dar ruim, né? No final. Verdade. O que eu acho que é importante nisso que a Rô falou, o Abba tá sem o tem a ver áudio. com essa questão de que... desculpa, estava falando, Abba? Pode falar, desculpa, pode falar. Pronto. É isso de que, assim, raras vezes na história, se a gente pegar o total da história, raras vezes o poder, que depois, né, ficou o poder do Estado, assim, né, mas o poder raramente foi laico, assim, né. Então, esse também é um legado que vem há muito tempo, assim. Então, por exemplo, desde as outras sociedades egípcias, sei lá, tudo estava muito vinculado, né, o clero e o governo, né, e até é muito interessante porque a noção de Estado laico ela surge num contexto protestante, né, em que a maioria das tradições católicas que estão vinculadas ao poder papal, então assim era quase que, né, o governante, o rei tinha que ter a bênção do Papa para poder governar, né? Isso veio do modelo, né, romano que né, depois antes com Constantino teve aquela coisa de ele tornar uma religião oficial do Estado e passar a perseguir os que antes eram, né, passar a perseguir os que não eram perseguidos e deixar de perseguir os que eram perseguidos. Então virou depois ficou uma muito grande para dizer, gente, não uma coisa é a sociedade, outra coisa é a esfera religiosa, principalmente no começo desvinculando da romana, mas depois tentando desvincular em outros contextos, né? Por exemplo, o contexto anglicano, que era um modelo parecido, papal, mas essa ideia de que foi uma luta, inclusive, de protestantes. No Brasil, a gente teve uma luta dos protestantes por essa questão da laicidade. Até pouco tempo atrás, o catolicismo era, né, quase a religião oficial, né, do governo. Era a religião oficial do país, né, e do governo. Então, as repartições públicas, as coisas. Então, foi sempre uma luta no contexto mais protestante para dizer, não, o Estado é laico. Agora, né, vamos dizer, uma vez assumindo e fazendo parte desse Estado, aí o discurso mudou, né? Agora você começa, não, peraí, tá bom assim, não, agora vamos colocar a nossa pauta aqui, vamos aproveitar que o poder está na nossa mão. Então, é uma questão de poder, e tendo poder você tem mais voz, tendo mais voz você acaba fazendo mais barulho. Por isso que, como a Rô falou, né, às vezes, para quem não está com as alianças do poder, é difícil você fazer muito barulho, né, porque... Então, aí veio a galera, por exemplo, a bancada evangélica, que é uma coisa, na minha opinião, que veio o Ricardo, para não chamar ridículo, né? Jamais chamaria de ridículo. Complexo. Lamentável. Acho que não faltam adjetivos, né? Se a gente for parar a pensar, a gente pode ficar 2 horas aqui falando só adjetivos. O que eu quero chamar a atenção é essa questão do corporativismo, né? São sempre causas para si, enquanto que na representatividade não interessa quem te elegeu, você representa o todo. Né? Nosso presidente do executivo. Desculpa, eu acho que tem um lance também nisso tudo que é o seguinte: sabe quando uma pessoa vai te falar alguma coisa, ela fala assim, com todo respeito. E aí o que vem depois desse com todo respeito é zero respeito. É zero respeito, uma bomba. Eu acho que às vezes eu posso falar assim, com humildade, eu vou te falar uma coisa e não tem nada de humildade. Eu acho que
a postura cristã que se faz hoje no Brasil tem um pouco a ver com esse paralelo. Eu vou te lançar um versículo bíblico aqui, mas o que vem depois desse versículo bíblico não tem nada a ver com o versículo. Então eu vou dizer, a verdade nos libertará, mas a verdade não está comigo, quer dizer, passa longe do que eu vou ter daqui para frente, né? Então quem é cristão também precisa tomar cuidado para não se seduzir por esse discurso de dizer, olha, com todo o cristianismo aqui, e aí vem um lance depois que não tem nada a ver com o cristianismo. Pois é. O que me parece, cara, é que tem muita gente que usa o nome de Jesus ou a palavra, né, a Bíblia como um todo, para justificar os seus próprios preconceitos, sabe? Ou as suas próprias ideias. Então, é assim, eu peguei esse trecho aqui, ó, que valida o que eu tô pensando, né? E que, portanto, eu posso usar isso e clamar o nome de Deus para falar em nome desse meu pensamento, né? E isso é muito ruim, porque esse caminho da generalização que a gente está conversando aqui, eu acho que ela começa por aí, sabe? Quando uma pessoa usa da fé cristã, da espiritualidade, para justificar os seus próprios pensamentos e consegue cativar outras pessoas que pensam dessa forma, né? Por isso que eu acho que essa tendência mundial, falar, desculpa, acho que está com um delayzinho aqui, agora começa a falar depois. Não, é igual o Cello falou, se apropria de um conhecimento, se apropria de uma fé, porque a fé é algo muito importante para o ser humano. A sociologia está aí para provar isso. É um susto que deu na sociologia, que achava-se que com o aumento da tecnologia, as religiões perderiam espaço, né? Uhum. E a gente está com uma tecnologia incrível e as religiões também com espaço incrível. E então a fé, isso vem para provar, né, essa questão da importância da fé, a importância do divino, a importância do sagrado. E algumas pessoas que percebem isso se aproveitam disso para manipular uma massa que, né, usar um evangeliquez aqui agora, errais por não conhecer as escrituras. As pessoas, meu povo sofre por falta de conhecimento. E eu acho que, de repente, é isso que está faltando, sabe? Um conhecimento aprofundado do que é o próprio cristianismo, do que é a própria mensagem do Cristo de verdade. Eu ir lá, beber na fonte e não me formar pelas mídias sociais, pelo WhatsApp e me deixar levar pelo o que o meu líder falou, sabe? Então isso quer dizer que a fake news chegou inclusive na Bíblia, né? O pessoal está usando a Bíblia para fazer fake news, então, inclusive. É mais ou menos isso. Né? E daí, como as pessoas se formam na universidade das mídias sociais, elas não conseguem ter contra-argumento para tudo isso. Entendi. E às vezes, né, quem tem contra-argumento foge do debate porque não quer se dispor. Eu, Rosângela de Souza, já fugi de muitos debates porque eu não estou afim hoje, entendeu? Depois a gente se arrepende, mas na hora você faz. Não vamos dizer que não faz porque faz, né? Como eu já disse aqui, eu sou sindicalista, eu convivo num meio que muitos dias eu falo, estou fugindo do debate porque eu não estou afim hoje, entendeu? E a gente vai abrindo esse espaço, né, para isso. Não sei se eu fugi aí do... Não, de forma alguma. Aqui a gente está conversando, Rosângela. Estava dando papo. Também, entre outras coisas, matando a saudade também. Então, tá bom. Eu ia falar que a fake news, quem inventou foi o diabo, né? Na própria Bíblia, o diabo usa a Bíblia para tentar Jesus, né? Então, assim, qualquer que seja o nome dele hoje, né? E qualquer, dependendo da sua visão política, você vai dizer que é determinada pessoa, né? Mas essa coisa da mentira, essa coisa de você distorcer, isso sempre, né, teve também, é o que a Rô falou. Então, vocês trouxeram alguns exemplos disso, né, de ação, por exemplo, da igreja, socialmente, de coisas que quando você, na experiência do Cello, quando vivenciou, falou, opa, peraí, isso aqui é um pouco diferente. Ao mesmo tempo, também existem outros contextos de comunidades cristãs que não tem nada a ver com isso também, né? Que já tinham uma ideologia que levava para um outro lado, já lia a escritura
de uma outra maneira. Então, no tempo de Jesus tinha muito isso, né? Tinha vários partidos religiosos, inclusive, né? Então, se você... por isso que eu gosto de ler o texto, às vezes, né? É muito mais parecido com o nosso contexto do que a gente imagina. A gente acha que a Bíblia é só um contexto, né? Dizendo, faça isso, não faça aquilo. Mas a gente vê muito dessa natureza humana, né? Ali. Então, as pessoas tinham várias interpretações mesmo da lei no Antigo Testamento e falava, não, a gente está mais perto, vocês estão mais longe. Então, eu acho que aí está a raiz de um dos problemas. Quando eu desqualifico completamente o outro, por definição, isso não existe diálogo, né? Não tem como existir diálogo. Se eu digo, você pertence a tal grupo, logo tudo que você falar não vai ter, não tenho nada para ouvir. Então, eu tirei o aspecto humano daquela pessoa e estou tratando ela como uma coisa. Ela pertence a uma coisa que pertence a tal grupo e aí evita acaba não tendo esse diálogo, né? Acaba não tendo essa construção, que é o que deveria haver na esfera política. Justamente ouvir o outro, ouvir o diferente. Ninguém entra representando uma classe, embora seja legítimo o processo de uma classe eleger alguém, a partir do momento que ele está no poder, ele não representa mais só aquela classe. Ele está para representar o todo. Então, fazer política com uma pauta, a partir de uma pauta, e somente de uma pauta, de qualquer que seja a ideologia ou religião, em essência, uma traição do processo democrático e do bem de todos, da polis, né, da política, né, como deveria ser. O que vocês acham? Quer acrescentar alguma coisa, Aba? Esse posicionamento que o Gustavo falou tem a ver com essa noção de que as coisas, que a vida seja preto e branco, né? Então, ou você está aqui ou você está ali. Tem muitas outras cores no meio, muitas outras matizes. E por muitas vezes, quando a gente faz a opção por uma cor, a gente tem na construção da nossa cor muito da cor do outro, e esse respeito precisa existir, né? E sobretudo por quem tem o poder, né? Eu acho que o poder tem essa capacidade de corromper as pessoas, né? Esse sede pelo poder. O cristianismo caminha de uma outra maneira, né? Ele não anseia pelo poder, ele anseia, sei lá, pelo serviço, de alguma maneira, né? Então, eu gosto dessa coisa de um Deus que sempre se apresenta na Bíblia, assim, como aquele Deus que libertou um povo do Egito, né? Na história, na construção do povo de Deus, você tem cabeçalhos de textos bíblicos, né? Dizendo assim, ouve Israel, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Então, essa marca de libertar, de ser um povo que foi oprimido, precisa sempre caminhar com quem se diz cristão. Eu venho de ser oprimida, a minha origem é essa, então eu nunca posso oprimir. Isso precisa ser sempre lembrado, e é isso que a Bíblia sempre faz com as pessoas. Veja, esse Deus que te ama aqui, que está disposto a se relacionar com você, é aquele que liberta um povo da escravidão, é aquele Deus que está com os oprimidos. Lembre-se disso para que quando você tiver a chance, tiver com o poder na mão, você não usar ele para oprimir outras pessoas. Então, eu acho que talvez eu esteja fugindo um pouco, mas a Rosângela falou sobre conhecer a Bíblia e ter a noção sobre aquilo que se está falando. E eu também citei, quando alguém cita um versículo bíblico, né? Eu acho que a Bíblia ela tem uma linha de raciocínio muito clara. Qualquer coisa que foge dessa linha precisa ser revista. Então, eu acho que quando as pessoas conseguem alcançar esse fio condutor, né, fica mais fácil para a gente não se seduzir por outras coisas, né? E o poder é isso, né, cara? Não faz sentido alguém que seja cristão chegar no poder e dizer, bom, agora que eu estou aqui, vamos acabar então com as outras religiões, ninguém vai mais ter espaço, né? Cara, da mesma maneira que eu falei lá da pessoa que fala assim, com todo respeito, não é porque eu falo que eu sou pró-vida, é porque eu sou pró-vida. E o outro é pró-morte. Gente, ninguém é pró-morte, né?
Mesmo quem é pró-morte está vivo, sei lá. E tem alguém que é pró-morte. E agora, já que você trouxe, né, essa questão dos pró-vidas, e também foi o que trouxe a gente até esse papo aqui, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acharam do que aconteceu essa semana, né? Daquela galera que se diz cristã, né? Que, enfim, pautados em toda essa questão bíblica, vão lá e fazem o que fizeram, chamam a menina de assassina, sabe? O que vocês acham disso? E também o que as pessoas do círculo de vocês achou do que aconteceu agora, né? Porque assim, eu estou conversando aqui com 3 cristãos, né? Que eu imagino que dentro da igreja mesmo existem pensamentos diferentes, né? Interpretações diferentes, e até por isso que eu acho que a igreja acaba sendo importante para a comunidade cristã como um todo, né? Para uma questão de conhecer melhor a fé cristã, né? Conhecer melhor a Bíblia e tudo mais, né? Então vocês têm esse espaço de diálogo para falar especificamente da palavra. E como é que foi isso? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de conversar, né? Com outras pessoas, outros cristãos sobre o que aconteceu, ou se não conversaram, de repente isso pode virar uma pauta para vocês dentro da igreja, né? Falar sobre esse assunto, desconstruir algumas coisas, enfim. O que vocês acharam e como é que está nesse cenário cristão, né? Essa questão que acabou de acontecer agora? Eu, assim, na igreja, eu não conversei com ninguém, né? A gente tem usado as redes sociais, mas eu conversei com algumas pessoas da minha família e que também são da igreja, né? E a gente entende, igual o Abba falou ali, né, do fio condutor, que as pessoas precisam de entender esse fio condutor que é a Bíblia, né? E eu acredito que esse fio condutor é o amor. Esse fio condutor é a pessoa do Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, o fio condutor é a pessoa do Cristo. E não numa questão de aborto, mas numa questão de adultério, né, que é uma das passagens mais famosas, porque também não adianta a gente ficar pegando texto que as pessoas não conhecem. Eu creio que esse texto do adultério ele é bem famoso. O que Cristo mostra para a gente é quem não tem pecado que lança a primeira pedra ali, né? Que a gente tem mania, às vezes, de achar que alguns comportamentos são piores do que outros, né? Então você está defendendo aí, Rosângela, que realmente o comportamento da menina de abortar é horrível. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o que leva, às vezes, as pessoas a ir lá para a porta do hospital e julgar e tal, é essa ideia de que existe pecadinho, pecadão, coisas que são visíveis, né? Coisas que todo mundo vê, coisa que só Deus vê é diferente, né? Então, assim, eu particularmente, com as pessoas que fazem parte do meu grupo, eu posso dizer que elas pensam igual a mim, mas também sei que não é de todo mundo da congregação da qual eu pertenço, né? Mesmo eu não tendo conversado com muitos deles. Mas a gente volta naquela questão, né, do governo pautar algumas coisas como saúde pública, independente de questões ideológicas e religiosas, certo? Então, a questão não é, eu não tenho que julgar se a menina é pecado, não é pecado, vai para o inferno, não é isso agora. A minha questão é garantir que essa menina tenha toda a assistência que ela precisa. Ela foi um exemplo de centenas e milhares de meninas que passam pela mesma situação. Como eu disse aqui, eu trabalhei na rede pública e quantas vezes eu não me deparei com situações semelhantes, né? E o fato do aborto não ser encarado como uma questão de saúde pública, você perder aluna, você perder pessoas, né? Por conta de que a gente vê que esse tema não foi debatido e até mesmo em governos anteriores da maneira que talvez precisava de ser, tá? Então, assim, eu fico muito triste em ver pessoas se dizendo pró-vida, né? Mas não pensando no que é a vida de fato,
né? O que é a vida? Essa menina é uma vítima da sociedade, assim como tantas outras, em tantas outras conjunturas, né? Então, assim, eu creio que não é. Cristo não estaria ali naquela porta daquele hospital, não, eu acho. Interessante. Bacana isso. E você levantou uma questão aí, né? E aí eu quero que vocês comentem também sobre isso, né? Mas eu acho que é importante também de falar da importância da educação sexual, né? Nas escolas e na formação das crianças, né? Porque veja bem, essa criança ela estava sendo violentada em casa, né? Por um parente, né? Se ela não tem esse espaço para ter educação sexual, aonde que ela vai descobrir que isso é certo ou errado, né? Sendo que ela estava sendo violentada dentro da própria casa. Então, essa é mais uma questão, né, que eu deixo aqui para a gente pensar, sabe? Né, na importância da educação sexual nas escolas. Tá? Você perguntou de como as pessoas têm reagido, né? Por causa do isolamento, a gente não tem muito contato assim com as pessoas que são da nossa igreja, né? Uhum. E para conversar sobre isso e tal. Eu acho que o bom da igreja é que, de fato, as pessoas tenham opiniões diferentes e a gente consiga achar um ambiente de se respeitar. Tem muita gente que procura viver o cristianismo fora da igreja, e eu acho que a dificuldade disso é que justamente na igreja é onde, cara, você precisa se encaixar com gente diferente de você, idade diferente, pensamento político diferente, e fazer com que essa engrenagem de gente diferente funcione é parte do que é ser igreja, né? Mas por causa do momento que a gente vive, eu também não tenho muito colhido opiniões assim. Mas eu acho que é triste a gente ver pautas que são importantes para toda a população serem sempre, sei lá, cortadas ali, transpassadas pela questão religiosa, né? E sempre, sempre, sempre. Né? Então, você falou da educação sexual, que é tão importante, né? Que as crianças saibam, construam essa condição que a gente que é adulto construa nas crianças mecanismos de defesa, né, para que a criança saiba os limites. Então é tão importante que a gente chegue nesse ponto como sociedade e sempre vem alguém com um viés religioso interromper esse processo de gente que trabalha com criança. O cara é pedagogo, a pessoa é pedagoga, ela trabalha com criança, o estudo dela é voltado para isso, e vem alguém que é, sei lá, cara, religioso, padre, pastor, e vem e fala, não vamos fazer isso, gente, a gente precisa fazer isso, né? É triste quando a gente corta esse assunto. Você tem gente falando de saúde pública, que é a questão do aborto. Eu acho que ninguém aqui é a favor do aborto, nenhum cristão é a favor do aborto, mas esse assunto precisa ser discutido. Por mais que eu seja totalmente contra o aborto, eu sou totalmente contra o aborto, que alguém interrompa uma vida, eu sou contra isso, mas a verdade é que no Brasil as pessoas estão buscando clínicas clandestinas todos os dias. E o governo precisa falar sobre isso, porque o governo não diz respeito a mim e nem a nós exclusivamente que estamos aqui falando. O governar diz respeito a uma nação, a um povo, a demandas que são das pessoas que estão sofrendo. Então, é triste, eu acho que sempre a religião tenha tanta força para interromper sempre as coisas, né? A gente precisa ter força, mas não para interromper. A gente precisa ter força para conversar, para dialogar. Muito legal isso, Abacuque. E eu acho que tem um aspecto que é muito interessante, que assim, a religião, ela tem a ver com valores, né? Ela tem a ver com a formação, ela tem a ver com ajudar uma visão de mundo, uma cosmovisão, né? Uma visão de mundo que coloca as coisas em prioridade, né? Umas coisas, o que é bom, o que é mais importante que outra, o que em detrimento de uma coisa se valoriza a outra. Então isso é um aspecto inevitável, como foi falado aí também no começo, assim, o Brasil ele também tem várias
Tem uma gama gigante aí, né, de fontes desses valores, sejam fontes filosóficas, religiosas, né, são correntes. Então, isso é bom, é natural, é do ser humano, e isso é importante que haja. E vai haver diferenças. Numa determinada casa, determinada coisa é um absurdo, em outra não vai ser. Agora, então, onde que eu acho que é onde que a gente erra? Tem a ver com o que o Abacuque falou. Eu acho que é uma questão que se chama moralismo. Então, eu tenho uma moral, quer dizer, um costume, ou até uma ética que vai mais assim, ó, eu acho que isso é bom, isso é melhor, isso é pior do que aquilo, né? Já vai fazer um juízo de valor. O moralismo, ele leva você a querer legislar sobre o costume dos outros. O moralismo leva a eu querer elencar qual o valor daqueles valores tantos, quais são os primordiais e qual a gente vai meio que impor aos outros. E o moralismo nunca é uma base que parece que vem de dentro para fora, parece sempre que é de fora para dentro. Porque uma coisa é eu dizer assim, poxa, eu sou a favor da vida, legal, a favor da vida, por que eu não falo contra o estupro? Por que eu não falo contra, né, todos os aspectos que tem a ver com a vida? Então, de repente, eu quero ser o juiz, e foi o próprio Jesus quem disse que essa não é uma boa via. E não só porque é feio, porque é caca, não faça isso, é feio, não julgue os outros. Não, mas é porque Jesus é como se dissesse assim pra gente, vocês não têm todos os critérios, cara. A hora que vocês quiserem julgar, vocês vão jurar que o caso está resolvido, caso encerrado, porque eu estou vendo os elementos assim. Mas vocês não vão ter todos os elementos, nenhum ser humano vai ter, justamente por causa dessa limitação humana, né? Você não está dentro da cabeça do outro, você não está dentro da história do outro. Então, é mais ou menos isso. Por isso, o respeito. Que aí, o próprio Jesus bolou a questão de um coletivo seu, de cristãos, para dizer, ó, vocês vão ter diferenças, e aí como é que vocês vão conviver? Como é que vocês vão deixar o amor uns pelos outros acima das opiniões ou coisa assim? Onde você vai abrir mão das suas opiniões em favor do outro? Então, todas as cartas, né, de Paulo, boa parte da escritura, até que o pessoal usa como texto para legislar sobre a moral do outro, está falando sobre essa moral interna. Ó, gente, vocês entenderam o que Cristo falou? Vocês estão batendo um no outro aí, vocês estão brigando que nem... Então a maioria daquelas cartas são avisos para dentro, né? Vocês precisam ter amor um com o outro, não é assim que você trata o seu irmão, né? Então aí a gente ignora isso e quer legislar para fora. Então isso é onde eu vejo essas complicações, que impede esse diálogo, e acontece isso que o Abba falou. Aí vem alguém que não é daquela área da sociedade e vai querer impor uma moral aos demais, né? E aí entra a questão também pessoal. O encontro com Cristo, pelo menos assim, na minha história, passou por isso. É uma coisa que, assim, eu tinha aversão a isso de alguém me mandar, sabe? Tipo, agora o pastor mandou, eu vou ter que fazer, sabe? O que, para mim, o grande choque quando eu conheci Jesus lendo a Bíblia, sem nunca ter entrado numa igreja, né? Eu tinha alguns colegas, e aí eu falei, né, eles falavam de Jesus, uma hora fazendo perguntas, eu falei, cara, deixa eu ver o que essa tal de Bíblia diz, então, né? E comecei a ver o que Jesus falava realmente, como se fosse, aí a coisa veio de dentro para fora, não era mais alguém que precisava me mandar um conjunto de leis que ia ficar, isso é certo, isso é errado. Ou então, como no caso da menina, vamos decidir agora se ela vai para o inferno ou não. O próprio Jesus falou, gente, vocês não têm condição de fazer isso. Por mais que vocês estejam convictos, vocês não têm a história toda. Quem julga é Deus, né? Então, mais ou menos esse aspecto que eu acho que me impactou. Quando é uma coisa que me muda por dentro. E aí eu falo assim, cara, agora eu decido não fazer ou fazer do jeito A ou B, e não porque alguém me mandou. Então, como é que a gente quer fazer isso? Se nem na igreja, a igreja faz, as igrejas que são mais rígidas e colocam uma lei, cara, elas não têm como obrigar o cara, quando o cara sai, quando o cara tá sozinho, só Deus tá vendo, não muda o coração do cara, sabe? Uhum. O cara só vai ficar melhor em burlar a regra. Tinha uma igreja de uma conhecida da minha irmã que ela tô citando um exemplo aqui, né? Uhum. Mas não podia ver TV, aí a TV ficava guardada dentro do armário, né? Porque se vai alguém da igreja, pelo menos vê a TV.
Aí eu não mudei a essência, cara. E de dentro para fora, Jesus nunca pediu isso, cara. Jesus nunca falou, vai lá e impõe a minha ideia para todo mundo, para que todo mundo siga. Ele falou de transformar de dentro para fora, realidades, na relação com ele, e a partir disso isso transforma na relação com o outro e com a sociedade, né? Por isso essa autenticidade cristã é muito diferente do que essas vozes que a gente vê aí, né? Porque eu estou mais preocupado em resolver quem vai para o céu ou não vai, do que minha relação com Jesus e como eu estou demonstrando isso no modelo dele, né? Uhum. O que me parece, assim, é que as pessoas querem mostrar para o mundo, sabe, o quanto que elas são cristãs, sabe, né? Vira uma disputa mesmo, né? Parece que, assim, como vocês disseram aí, a pessoa que tá lá, às vezes ela sente no direito de falar que ela é mais cristã do que vocês que estão aqui conversando sobre esse assunto, né? E não é por aí, né, gente? Não é. E é muito interessante pegar aqui e poder ouvir de vocês essas diferentes percepções desse caso também, né? Porque vocês estão na igreja, como disseram, não são a favor do aborto, né? Mas esse pensamento, né, é um pensamento que ele vai além daquele lado de ser apenas contra o aborto, né, e de chamar a menina de assassina, enfim. Eu não sei, eu posso estar enganado, sabe? Porque não, enfim, não tenho tanto conhecimento assim nem nada. Mas pelo que sei, pelo que imagino, se Jesus estivesse aqui, muito provavelmente ia estar amparando aquela menina, né? E não, enfim, chamando ela de assassina, ou enfim, né? É o que eu imagino do que eu ouço do amor de Cristo, do que já vi do amor de Cristo, né? Então, a gente fala muito aí, ouve-se muito, né? Que Deus é amor e que a gente deve amar o próximo como a ti mesmo, também é outra coisa que a gente ouve muito, mas é nessas horas que a gente fica falando, pô, mas e aí? Sabe? Tem tanto crente aí que coloca esses adesivos no carro, sabe? Mas na hora de pegar e demonstrar isso mesmo, né? Para a gente ver o quanto que Deus é amor mesmo, a gente vê ódio, sabe? A gente vê, enfim, todo esse sentimento de apontar o dedo, sabe? E de acusação, né? E não vê nada desse amor que a gente, enfim, né? Vê nos adesivos de carro aí, nos outdoors de igreja e tudo mais, né? Então é muito interessante você falar isso, Gustavo, que é de dentro para fora, né? Essa questão, né? Muito mais do que estampar, né? Usar uma camiseta de sou Cristo, né? Muito mais demonstrar. Tem uma palavra que tá, um termo que tá assim, eu tenho ouvido bastante nos últimos tempos, que é esse do discurso de ódio, né? Uhum. E Jesus falou sobre essa coisa das coisas que a gente faz com a cabeça e que a gente só não chega às vias de fato porque a gente sabe que não pode. Tipo, a gente sabe que a gente vai tipo se queimar. Então, Jesus falou assim, né? Você não pode cometer adultério, por exemplo. Mas se você na sua cabeça articula pensamentos de adultério, é como se você já tivesse feito, né? Então é o que o Gustavo está falando. Não adianta você ter essa figura de um bom crentão, mas da sua cabeça é terrível, né? Então tem um episódio do Black Mirror que um cara ele é cancelado pela esposa, né? E aí, Sim. toda vez que ela olha para ele, fica um borrão como daquela TV que está fora do ar, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que às vezes as pessoas estão fazendo hoje em dia, assim, matando com a cabeça. Então, eu não posso matar, porque eu sou crente, mas com a minha cabeça eu posso gritar assassino e te matar e dizer, cara, no meu mundo interior aqui você já foi, mano. Então, é uma coisa é um ódio que, cara, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. A gente não tá aqui para isso, não. Para odiar as pessoas e levantar essa bandeira aí. Agora que a gente está no poder, vamos apedrejar
os centros espíritas, o centro de candomblé, vamos apedrejar. Cara, sabe, hoje a gente tem um governador que se diz cristão, mas e quando a gente tiver um outro? E aí, quando for a nossa vez, sabe? Eu como pessoa negra, assim, venho dessa realidade, assim, cara, como que eu posso... Chegou minha vez, chegou minha vez, né? Minha vez de bater agora. Não, gente, não faz sentido. Depois vai passar minha vez, eu vou apanhar. Que eu não posso construir esse tipo de sociedade, né? Baseada no ódio. E a verdade é essa. Eu acho que tem muita gente saindo da casinha, né? Eu falo muito com as minhas irmãs sobre isso, né? Sobre como as pessoas estão saindo da casinha. E tem gente que me pergunta, mas o que o governo tem a ver com cada um? Eu acho que tem a ver com, cara, com esse desculpa usar essa palavra, mas com esse levante. Esse levante do ódio, né, cara? Sim. O ódio tá tendo muita voz e não pode ser assim. E esse espaço aqui que a gente está construindo serve justamente para a gente, sabe, entender que não é por aí, né, gente? Não é, sabe? Então, assim, eu gostaria muito que vocês falassem agora também sobre qual é o mandamento, então, de Cristo, no final das contas, sabe? Para a sua igreja, para as pessoas, assim. Porque o que me parece é muito isso, assim, né? Que parece que cada um está entendendo de um jeito diferente, sabe? Né? As palavras, pelo que sei, são as mesmas, mas cada um entende de um jeito diferente. Uma coisa que a gente já conversou, inclusive, foi sobre o lance do rap, do hip hop, né? Da música brasileira como um todo, sempre referenciarem a espiritualidade, Jesus Cristo, Deus, né? Como uma forma de sabe, chamar o clamor da periferia, das ruas, né, e tudo mais. E agora a gente vê a inversão, né, que é a elite clamando o nome de Deus em nome de certos absurdos aí, né, de novo, às vezes até para justificar os próprios preconceitos, né. Então, assim, se for para vocês falarem assim, vamos resumir, sabe, para uma pessoa que não é cristã, ou até mesmo para um próprio cristão, sabe? Qual é a mensagem de Cristo no final das contas, né? As pessoas estão entendendo isso errado ou não, sabe? Como é que é isso? Boa pergunta. Boa pergunta de difícil resposta. Não pode começar, Gustavo. Não, eu trago isso justamente por isso, sabe? Porque eu fico pensando, uma pessoa que nunca ouviu nada de Cristo, ela pode chegar aqui agora, ouvir tudo isso que vocês estão falando e falar assim, olha aí que legal, cara, esse pessoal aí tá dialogando, né? Estão falando sobre a vida e sobre tudo isso, e de repente ele vai se deparar com um discurso que é completamente diferente desse que a gente está conversando aqui, dessa percepção de Cristo, né? Eu acho que você citou o rap e fazendo um contraponto com a, sei lá, classe dominante ali, né? Eu acho que esse discurso do rap, da periferia, relacionado ao cristianismo, talvez tenha a ver com essa esperança do que tem por vir. Então, a gente que sofre hoje aqui se apega numa esperança que vai vir, de que a gente vai algum dia sair de toda essa miséria, e eu acho que é esse o discurso do cristianismo que fortalece a periferia e faz o cara ter força para acordar cedo e trabalhar. Ele fala, bom, a minha vitória não é hoje, a minha vitória está para chegar e vamos embora, nós vamos caminhar com isso. Eu acho que o rap ele se alimenta um pouco dessa realidade, talvez. E o discurso que alimenta as classes dominantes talvez seja esse do reino que já vem agora. Então eu peço juízo para que as coisas aconteçam, porque a gente está no poder agora, chegou a nossa vez, mais ou menos como eu disse, né? E a mensagem do reino de Deus tem a ver com um reino que se faz presente hoje, mas também se fará presente no futuro, né? É um reino que existe, quer dizer, quando você abre os olhos para o reino de Deus, quando você dispõe o seu coração, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, né? Então, se alguém abrir, eu entrarei, eu vou comer com ele, a gente vai ter uma relação juntos.
Então, as pessoas que se abrem para esse reino de Deus, elas têm a oportunidade de viver uma realidade agora que tem a ver com a gente amar o próximo como a nós mesmos e tentar fazer da realidade desse mundo sempre um mundo melhor, um mundo de amor, onde, cara, as minhas decisões todas são pautadas por esse amor ao próximo e por empatia e por como eu posso conviver com ele e ele comigo e a gente construir uma sociedade que seja interessante para todos. Então, esse é o reino de Deus que se manifesta agora, mas também pensando na realidade do reino de Deus que há de vir, que tem a ver com a vida eterna e tem a ver com questões eternas, tem a ver com divino, tem a ver com transcendental, tem a ver com a relação com Deus que criou todas as coisas e se manifesta para as pessoas hoje também, mas tem alguma coisa para o além dessa vida, né? Então, a esperança de um reino que está aqui e de um reino que virá passa por aceitar que Jesus Cristo faça parte da minha vida, porque ele tem um presente para me dar, ele tem um preço para pagar que eu não posso pagar. Não sei se eu falei de um jeito meio difícil de entender, muito filosófico. Maravilha, Aba. Maravilha. Não deu para entender tudo que você falou, sim, cara. Pode ficar tranquilo. Às vezes tem um pouquinho de crenteza ali no meio, né? Mas a gente... É difícil. Mas faz parte. Mas, pô, usa o Google Tradutor, deve ter um Google Tradutor. Ele tem português. Muito massa. Mas eu não resolvi tudo, não. Fala aí, Rosângela, Gustavo. Eu ia ficar por último, queria ouvir o Gustavo, mas bora lá, vamos lá. É aquilo que eu falei, é uma pergunta boa, mas uma pergunta difícil, mas é bem o que já foi dito aqui em outros momentos, que o cristianismo é algo que vem de dentro, né? É algo que vem de dentro e que se externa nas nossas ações, né? E se alguém, o Aba falou ali de cancelamento, eu estava aqui pensando, hoje eu vejo dois grandes teólogos brasileiros, que eu não vou citar o nome aqui, são os teólogos vivos, e que defende cada um ferrenhamente uma das linhas. Uhum. Pessoas maravilhosas, que se você vai ver o estudo escatológico escatológico, gente, fim de mundo, essas coisas, tá? Nossa, eu acho que o cara é massa, ele fala, é o melhor. Mas daí no discurso social dele, fecha com essa ideia de que agora o poder é meu, agora eu tenho que fazer valer as minhas verdades, entendeu? E tem um outro que eu tive o privilégio de conhecê-lo na década de 90, num seminário que eu participei sobre pós-modernidade, e ele também é um teólogo maravilhoso e que fecha mais comigo agora, né? Nessa linha de entender esse cristianismo voltado para o pobre, esse cristianismo baseado lá atrás, acho que foi o Gustavo que comentou aqui, da teologia da libertação, lá atrás, a questão, né, de você entender o ser humano como um ser integral, não apenas alma, mas alma, corpo, né? E são duas pessoas de grande entendimento da Bíblia, de grande entendimento, mas que, né, e daí vai usar a própria Bíblia para justificar ações diferentes, né? Então, assim, eu nem vou querer defender linha A, linha B, embora, né, eu tenha aquela linha que já deixei aqui meio claro, que eu abraço, e quem conhece esse teólogo já deve até estar pensando na mente aí quem é ele, né, que foi cancelado também no meio cristão por conta de ter tomado uma postura ideológica diferente do que a galera que acabou ganhando as eleições pensava, né? Mas o que eu tenho para dizer aqui, gente,
independente das pessoas que você conviva, como elas interpretam esse Cristo, você precisa interpretar esse Cristo, né? Você vai lá, vê o que ele tem para dizer para você, né? A mensagem que ele tem para mim é de amor. E como que eu manifesto esse amor? Demonstrando esse amor. Né? Usar aqui de novo o evangeliquez, que é a linguagem que a gente sabe, depois vocês botam no Google Tradutor. Tem 2 textos bíblicos aí que são muito usados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ótimo, João 3,16. Daí vem 1 João 3,16, que fala que eu demonstro esse amor sendo através do meu próximo, né? Que é do meu relacionamento com o meu próximo, é do cuidado que eu tenho com o meu próximo. Então, assim, não sei se também eu estou fugindo, igual o Abba falou, o Cristo é o mesmo, né? A gente tem pessoas defendendo ideias diferentes, fazendo aí uma manipulação dos ensinamentos que ele deixou, assim como essa manipulação existe em todas as ideologias, tem manipulação no marxismo, tem manipulação no leninismo, tem manipulação no capitalismo, todas as ideologias, elas são manipuladas por aqueles que conhecem. E daí aqueles que não conhecem vão, se o líder é mais eloquente, se fecha mais com a realidade que eu estou vivendo naquele momento, né? Então, essa manipulação ela não existe só no cristianismo, ela existe em todas as ideologias. Então, pensando naquilo que o Gustavo falou, o ser cristão é algo que vem de dentro, né? Então, busca esse relacionamento interior, tire as suas conclusões, né? E caminhe dentro daquilo que você entende. Eu creio, né? Agora vamos falar aqui, que se você buscar, ele vai se mostrar para você, ele vai abrir a tua mente, né? Igual a gente estava conversando aqui no WhatsApp, o Tielo falou alguma coisa sobre cristianismo, fanatismo, né? O cristianismo e fanatismo, para mim, são 2 coisas que não rolam. Porque o cristianismo, ele abre a minha mente. E ele abre a minha mente para eu ver o outro. E o fanatismo, ele fecha a minha mente para dentro de mim. Então, assim, são termos dicotômicos que não tem como caminhar, né? Então, é isso aí. Muito bacana, Rosângela. Excelentes pontos. Muito legal ouvir o que você tinha para dizer sobre esse assunto. Até por isso que eu quis trazer essa questão que é um pouco complicada mesmo, mas eu acho que a gente acaba indo para caminhos que a gente ainda não tinha ido na nossa conversa, né? Muito legal. Gustavo, quer falar alguma coisa também? Não, eu acho que é por aí mesmo. E eu só acho que tem um começo que é interessante. Você consegue provar que Deus te criou ou provar que Deus não te criou, né? Uhum. Consegue provar nem uma coisa nem a outra, né? Mas a tese do cristianismo é que existe um Deus criador e que ele nos faz a sua imagem e semelhança. De alguma forma, né, tem um texto no Antigo Testamento que fala disso, né, que Deus plantou a eternidade no coração do ser humano, mas o ser humano não entende o que Deus fez. É como se fosse ter um vestígio disso, do Criador, a imagem e semelhança dentro de nós. É por isso que o cristianismo ele é ético, necessariamente. Se o outro tem essa mesma coisa dentro de si, que direito eu tenho de tratá-lo como se não tivesse? Só isso aí já é um motivo, assim, se nós estamos falando de humanidade, ela tem essa dignidade intrínseca. Ela é a imagem, ela foi criada em imagem de Deus. E, portanto, isso deve ser zelado. Que essa dignidade, né, porque estava sujeito a alguém que tinha um poder maior que o dela e impôs, inclusive, sexualmente, o absurdo, né?
E assim como nas outras relações do dia a dia, das coisas mais drásticas às mais simples, como, por exemplo, a gente falou aqui da rede social. Eu pensar, eu cancelar alguém, isso já tem, né, um outro efeito. Então, o que eu estou dizendo? É isso. Eu só consigo encontrar, ele só me revela, de alguma forma, qual que é a diferença de um relativismo total? Né? Se alguém pega o que a Rosângela falou então cada um vai achar a sua, de alguma forma é como se fosse assim, tem todo mundo isso plantado dentro de si. E de alguma forma, se você vai em direção a isso, esse Deus, ele que decidiu fazer a gente a imagem e semelhança dele, ele que decidiu vir, quando todo o povo, mesmo no Antigo Testamento, com todas as leis, estava claro que ninguém ia conseguir cumprir aquela lei. E a lei apontava para alguém, algum inocente que ia pagar essa conta voluntariamente. E é isso que Jesus faz. Assim, os meus filhos eles não conseguem fazer, mas eu vou fazer com eles e por eles. E eu vou me fazer um deles. E eu, né, não só criei ele a minha imagem e semelhança, como eu vou me esvaziar e vou me tornar na realidade deles, na periferia ali da Nazaré, o que havia de mais desprezado no mundo. Então, assim, e ele vem daí, ele vem naquele contexto, né? E aí Deus vem ao nosso encontro. E a partir daí ele pode vir de dentro para fora. Por isso que a figura, a pessoa de Jesus é o que me fascina. Então, se alguém for falar, mas a Bíblia diz isso, eu vou dizer, cara, e Jesus, cara? Como que ele agiu em relação a isso? O que ele faria? Né? O que você gostaria que fosse feito com você se você estivesse naquele lugar, ou alguém que você ama muito estivesse naquela condição? Né? E eu acho que isso traduz muito pra gente, cara. Aí se fosse uma filha sua que tivesse sido vítima de alguém, e agora você... E aí, você vai com essa gestação adiante? Não estou justificando, estou dizendo que você olha para a coisa com outro olho, cara. Você olha para uma coisa e fala, não, peraí, não é bem assim. Né? Porque eu consigo outro comigo a partir de Jesus. Então, eu acho que é isso que a pessoa de Jesus, para mim, é o que faz diferença, nesse sentido. E, sim, as palavras... E acho que aí é uma coisa, né? Quando você perguntou, as pessoas estão vivendo um cristianismo diferente desse que vocês estão falando? Com certeza. Porque eu, às vezes, estou vivendo diferente, um cristianismo diferente daquele que Jesus falou. E não é só esporadicamente, eu me pego todo dia, às vezes, caramba, olha, o meu natural está me levando para cá. Né? Não só numa coisa legítima, né? Que às vezes a gente fala, os nossos impulsos, o natural, mas às vezes uma coisa que eu sei que é legítima. Eu não queria estar indo para aquela direção. Né? Eu tenho filhos hoje, aqui, hoje. Mas quantas e quantas vezes, assim, eu termino o dia dizendo, cara, não fui o pai melhor que eu poderia ser. E não no perfeccionismo, mas dizer assim, cara, eu não consigo ser. Então, assim, quando a gente se coloca nesse pé de igualdade, diz, nenhum de nós consegue, se não fosse Jesus, né? A gente não teria como. E a partir disso eu sou transformado. E a partir disso eu sou liberto, né? Eu estou livre, eu estou liberado para não tratar o outro da mesma forma que o outro está me tratando. Massa. Né? Então, de coisa assim. Então, acho que é por isso que eu convido sempre as pessoas, cara, dos amigos ateus, eu falo, cara, dá uma olhada no que o próprio Jesus falou dele mesmo, cara. Vai direto na fonte, não ouve, dependendo do que você está ouvindo, cara, o cara tá indo para um outro lado. Então, vai direto, né? E vê se faz algum sentido para você. Pode ser que faça, pode ser que não faça. Né? Mas dá uma olhadinha direto na fonte, em vez de ouvir as versões que estão criando aí, né? Acho que é isso, né? Que eu digo. Porque você dá liberdade, né? Para a pessoa falar o que quiser falar, né? E é por isso que eu trouxe essa questão, porque às vezes fala-se tanta coisa, né? E a gente fica se perguntando, pô, o que é verdade, o que não é verdade, né? E de repente é isso, né? Ir direto na fonte das escrituras ali, e aí a pessoa decide, né? Se é esse Jesus ou se não é, né? Mas muito bacana, gente. Agora eu vou fazer o seguinte, o nosso amigo Camaleão Albino, ele mandou 2 perguntas para a gente discutir aqui, né? Então o Luiz Paulo ele vai entrar. Eu acho que ele vai soltar agora no celular mesmo para a gente ouvir, a gente pode repetir também, né? E aí a gente elucida sobre essas 2 questões também.
tá? Porque aqui eu acho que a gente já debateu tanta coisa. De repente, até algumas dessas questões a gente já pode até já ter respondido alguma coisa delas já, né? Mas eu acho que é interessante a gente trazer também, porque afinal de contas aqui a gente está entre amigos, é legal ter alguém aí mandando uma questão de fora para esse grupinho aí de amigos que eu consegui reunir depois de tanto tempo, né, gente? A primeira coisa que eu gostaria que fosse explicada, que fosse discutida, é como a gente pode pensar o cristianismo em parceria, né, o cristianismo progressista em parceria com as visões religiosas africanas e as visões religiosas indígenas, também as outras doutrinas filosóficas, como o budismo, o shintoísmo, que também existem no Brasil. As outras formas de cristianismo, né, como ter uma pluralidade gigantesca. A gente tem vários pontos de vista sobre o cristianismo, também temos sobre as outras duas religiões monoteístas, que é o judaísmo e o islamismo, e também nós temos o contexto do ateísmo. Então a minha pergunta é no seguinte sentido: como o cristianismo progressista hoje interpreta a necessidade de diálogo entre outras religiões? Essa é a minha pergunta, buscando entender também a questão do passo, né, de um passo superior para as religiões, que é o passo ecumênico. Como vocês poderiam explicar um pouco do que é o movimento ecumênico no Brasil e como ele se relaciona e como que o cristianismo dialoga com as outras vertentes? Deu para entender? Vocês querem que repita? Não sei se deu para ouvir direito aí onde vocês estavam. Deu para ouvir. Eu acho que tem umas coisas que eu acho importante de falar nesse contexto. Pode entrar já? Vê aí o que alguém quer falar sobre isso, ou algum insight que veio aí? Não, pode falar. Falar. Então, cara, eu acho que, como você estava falando da necessidade do diálogo, né? A partir do momento, se eu considero, né? E do ponto de vista cristão, é esse, que todos são criados por Deus, né? E que tem a imagem e semelhança dele, todos os seres humanos têm essa dignidade em si. É como se, necessariamente, eu preciso estar aberto ao diálogo, a ouvir o outro. Não é necessariamente mudar de opinião ou não. E essa é uma das marcas principais do ecumenismo, sociologicamente falando, né? Uma ação ecumênica, ela não, por exemplo, uma ação, iniciativa, um grupo ecumênico, ele não pretende fundir as religiões, né? É uma atitude justamente que preservaremos as nossas identidades, mas operaremos, trabalharemos naquilo que nos une, né? Então, por isso o diálogo ecumênico, a gente tem um movimento, né, do qual eu faço parte, em que a gente promoveu, né, a gente se reunia antes presencialmente, né, todas as terças-feiras num teatro. E algumas vezes a gente teve a oportunidade de fazer um evento que juntou pessoas de várias matizes religiosas, né? Então tinha uma mãe de santo, né, como ela se denominava, tinha um cara que era islâmico, né, e tinha um monge budista e acho que era mais esse, e um pastor, né, evangélico, no caso. Então, era muito interessante. Aí a gente pegou temáticas, sabe? Justamente para todos os públicos de todos, cada um trouxe seu público e a gente ouvia uns dos outros, Que sabe? legal. E foi muito legal. Pegou sobre uma temática era a morte. Então, como é a morte no budismo? Aí o cara falava, como é a morte, né, no contexto... Acho que, inclusive, deve ter isso até na internet disponível aí. E a outra foi... não lembro qual foi o outro evento, mas já houveram dois, né? Houve dois e o pessoal voltou para participar. E o mais legal disso tudo foi os bastidores, né, cara? A gente ali antes de começar, depois, e aquela coisa de se abraçar e falar, poxa vida, que bom que a gente está, né? E ninguém deixou a sua identidade, não ofendeu ninguém, ouviu uma opinião, às vezes, que é até diferente da sua convicção, até do que você acredita. E você poder conversar e sabe,
e dizer, gente, poxa, então, assim, o diálogo ele é fundamental. Um verdadeiro cristão que não dialoga tem uma coisa errada, eu diria, de acordo com as fontes, né? Mas, assim, brincando com isso. E essa coisa, você não precisa perder a sua identidade para dialogar e esse respeito, sobretudo, né, as coisas que vêm de outro preconceito, essa questão só fica aqui o repúdio, né, essa questão de manifestações de violência com gente de outras religiões. Quer dizer, desculpa, você pode usar o versículo que for, não dá para justificar isso como cristianismo. Como cristandade, sim, né? Cristandade é aquela coisa, né? Aquela aura que como diz, o Brasil é um país cristão. É uma cristandade, né? Porque não existe como isso acontecer, né? Difícil eu falar isso do próprio cristianismo que eu vivo, né? Eu sou um representante de Cristo. Eu tento, mas eu não consigo. Então, né? Eu acho que esse é um dos pontos assim que eu achei interessante. Bacana, muito legal. Eu entendo, igual o Gustavo falou, que é importante, primeiro de tudo, a pessoa ter clareza essa ideia da ideia do ecumenismo, né? Que não é misturar os princípios teológicos de cada um, não, mesmo porque são vertentes totalmente diferentes, né? O nome de sincretismo, né? Daí seria sincretismo, não é ecumenismo. Isso, eu acho que as pessoas confundem um pouco ecumenismo com sincretismo, né? Mas eu estava aqui lembrando, enquanto o Gustavo estava falando, de uma época, não sei, acho que o Cello não fazia parte do grupo, o Aba nunca fez teatro comigo, né, Aba? A gente caminhou junto em outras coisas. Mas houve um momento na história da IPI de Jundiaí que nós tínhamos uma atividade bem legal no acampamento do Movimento Sem Terra. Era um grupo do sindicato APUESP, né, do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, não enquanto entidade, mas pessoas que se conheceram ali e que passaram a conviver, a secretária do sindicato, que era do Candomblé, e nós que somos cristãos da IPI de Jundiaí, nós tínhamos um trabalho todo sábado à tarde no acampamento do Movimento Sem Terra, em Franco da Rocha. E, assim, o sindicato e a moça que era do Candomblé entrava com a parte, assim, de conseguir doce, lanche, essas coisas para as crianças, e nós levávamos teatro, e nesse teatro a gente falava de amor, e nesse teatro a gente falava de respeito, e nesse teatro a gente falava de Cristo, né? E foi, assim, um período muito gostoso que a gente viveu ali, né? E igual o Gustavo teve a experiência de um debate, né, de ideológicos, e a gente teve essa experiência de uma ação prática com pessoas de vertentes bem diferentes, né? E foi, assim, uma experiência muito boa. Eu creio que se você conversar com pessoas que viveram aquilo ali, vai ser difícil ter... foi horrível, eu senti um clima pesado. Não, era um momento, assim, de amor mesmo, sabe? De união, assim, não dá para explicar, só quem viveu mesmo para saber. Acho foi, que assim, bem existem esses interessante. pontos, né, de convergência, né, no pensamento, né? Que independente da crença e tudo mais, certos pontos são, né, são pontos em comum, né, dentro desses pensamentos religiosos ou desse pensamento espiritual. E é muito bacana que, no seu caso, foi o uso da arte também, né, que usou para o diálogo. Então, a necessidade também de utilizar a arte ou outras coisas também, né, enfim, para poder falar de espiritualidade, para poder conversar sobre espiritualidade, independente da vertente religiosa da pessoa, né? Bacana. Gente, eu estou aqui ligando a bateria. A gente acha que só tem mais uma pergunta, né? E aí acho que a gente vai finalizar. Não sei se o Aba quer falar alguma coisa também. Sobre isso, eu só queria ressaltar esse repúdio também, né, a esse preconceito religioso que a gente vive e que eu acho que foi
pelo esse cristianismo televisivo, martelou um preconceito que é inclusive racial, né? Contra as religiões de matriz africana, que é uma coisa que é lamentável, que se transforma em práticas assim, transforma em vias de fato quando alguém vai e apedreja, né? Então essas coisas é repúdio, porque isso não tem nada a ver com o que a gente é. Eleger um inimigo, né? Não tem nada a ver com o que a gente é. Eu acho que eu já vi, já presenciei a igreja elegendo esse inimigo, que são as religiões de matriz africana. Em alguma ocasião também o islamismo, talvez, acho que sejam talvez as mais atacadas, mas que não faz o menor sentido. A gente tem as nossas convicções, guardadas todas elas dentro do nosso coração, de dentro para fora, como a gente falou, mas esse ataque, assim, o que resta para nós é repudiar. Eu acho que a diferença, no final das contas, fica justamente nisso, assim, sabe? Quando, apesar de pensarem de formas diferentes, né, terem outros pensamentos espirituais e tudo mais, ainda existe o diálogo, né, cara? Eu acho que, sabe, quando chega nesse ponto das pessoas conseguirem dialogar, independente das diferenças, sejam elas espirituais, sociais, enfim, seja ela qual for, sabe? Eu acho que aí sim a gente tá caminhando para um caminho legal, sabe? Né? Existe diálogo, a gente consegue dialogar, né? Então, esse papo que a gente teve aqui hoje, eu acho que é justamente para a gente criar esse espaço, né? Nem todo cristão é fanático, né? Assim como nem toda pessoa de outra religião também seja ela qual for, né? Então, assim, é interessante a gente pensar que existem pensamentos diferentes dentro também da instituição cristã, né? Da instituição religiosa aí, como a gente está discutindo aqui. Tem mais uma questão que o Camaleão mandou para a gente também, tá? Aí eu vou pedir para vocês responderem. Fiquem à vontade para falar e depois a gente encerra também. E aí vocês podem falar, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, beleza? Então, Luiz Paulo vai soltar o áudio aí de novo. Segunda pergunta. Diante do contexto brasileiro hoje, em que a gente vê, né, o fato de que a teologia da prosperidade e muitos setores neopentecostais, né, eles têm dominado a grande mídia, têm dominado os saberes aí religiosos e têm se substituído a teologia da libertação, que foi um movimento muito forte entre os anos 60, 70 e 80, graças ao Concílio Vaticano II, né? Que abriu um pouco mais a religião o cristianismo católico e fez com que ele dialogasse mais com os outros cristianismos. Eu gostaria de entender como vocês observam essa mercantilização da fé, esse acesso à fé de uma forma muito sucateada, de uma forma como se os fiéis não fossem mais fiéis nem cidadãos, e sim como se eles fossem consumidores da fé. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que essa questão tem um pouco a ver com o que o Aba acabou de falar, né, Aba? Essa questão da fé sendo televisionada, né, e tudo mais. Eu acho que me levou um pouquinho para aquilo lá que você tinha falado, cara. A gente tem essa ferramenta, né, a igreja alcançando essas ferramentas de grande alcance, sei lá, nos anos 50, com as rádios, né, e que levou a gente até esse ponto que a gente está hoje, e que tem a ver com o mercado, o que o Camaleão falou aí, né? Tem a ver com a resposta que a gente tem. Então, o que dá resposta? Bom, a teologia da prosperidade tem uma resposta boa. Eu falo aqui e o cara entrega mesmo. Então, o cara bate nessa tecla firme, né? Bom, não tem a ver com sei lá, com o cristianismo, né? Eu vou puxar aqui o lado histórico, né? Eu vejo em tudo isso um retrocesso e a gente está voltando aí, eu comentava isso quando eu trabalhava com os meus alunos, que está aí na volta da venda das indulgências, né? Que a Reforma Protestante brigou tanto e tanta gente morreu, e relíquia sagrada, e objetos, as relíquias sagradas
trocando por objetos ungidos hoje, né? E a gente vê aí um retrocesso, realmente, um mercado da fé, mas que aí entra no que o Cello tem falado desde o começo, né? Não são todos, é um grupo, né? E mesmo dentro desse grupo, eu acredito que tenha pessoas ali com um pensamento diferente, né? E como eu já disse aqui, é o lance da manipulação das massas, a interferência norte-americana, esse pacote vem para a gente na década de 50, como o Abba disse ali, nos movimentos neopentecostais, né, que entra no Brasil, nasce nos Estados Unidos já um pouco antes, mas entra forte no Brasil a partir ali da década de 50, a gente precisaria de um tempo aí de discussão em relação a isso, mas a essência que eu queria deixar é isso, que não existe, não nego, existe, me entristece, assim como me entristece aquelas pessoas na porta do hospital, assim como me entristece quando alguém joga pedra num lugar de matiz africana, né? Mas não são todos, né? E lá dentro também eu acredito que existam pessoas, né, que estão lá, mas que têm uma ideia, talvez um sentimento diferenciado. Mais ou menos isso. O Gustavo falou sobre sobre a diferença do cristianismo ser esse Jesus que se entrega, né? Que vem pagar um preço que a gente não pode pagar. Bom, existe uma lei que, cara, tá claro que a gente não vai conseguir cumprir. Então, a gente é um inocente que se dispõe a pagar um preço que ninguém pode pagar. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de entender no cristianismo é essa verdade da graça, né? Que Jesus tem alguma coisa para entregar de graça. E por que de graça? Porque a gente não consegue pagar, mas a gente está tão habituado a ofertas que são de graça, mas não são. Tipo, compre uma geladeira e ganhe uma garrafa. Aí você fala, a garrafa está no preço da geladeira, galera. Não é de graça, né? Então, a gente está tão acostumado na vida que nada seja de graça, que quando a gente se encontra com alguma coisa que é de graça de verdade, que é entregue assim por graça, né, sem que a gente possa pagar, a gente não consegue lidar com isso. E essas igrejas que estão nesse meio dessa mercadológico, né, elas são esse caixa eletrônico aí que está disposto a receber uma coisa que você não pode pagar. Mas eles falam assim, você quer pagar? Então paga aqui, eu recebo. Mas a gente não pode pagar, não tem como pagar. Então, quando a gente tem um encontro com esse Jesus real, eu acho que o que diferencia e que faz com que você se coloque numa realidade nova é entender isso que o Gustavo explicou um pouco antes aqui. A gente é todo mundo igual, ninguém absolutamente tem condição de pagar o preço de uma vida. Só uma pessoa tem como pagar esse preço, que é Jesus, né? Mas a gente às vezes quer pagar, a gente quer pagar de alguma maneira, né? E quando alguém está na corda bamba, né? Se tem algum familiar meu na corda bamba, se algum familiar meu está com Covid, e aí o cara na igreja fala, irmão, você precisa ter fé, coloca o seu dinheiro aqui e o meu familiar está com Covid, eu vou colocar o dinheiro ou não? E aí se meu familiar morrer, eu vou conviver a vida inteira com a culpa de não ter colocado dinheiro e por isso meu familiar morreu? Quer dizer, é triste, né? Mas a verdade é que o que Deus oferece é por graça. É um preço que a gente não pode pagar. É triste e é perverso mesmo, né? E essa é uma outra coisa que a Escritura deixa bem claro, né? Quando a gente fala disso. É que diante de Deus a gente vai prestar conta. Cada um, né? Então, em vez de eu ficar julgando o outro, se preocupe mais né, com as contas que cada um de nós vai prestar. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse cara que está fazendo isso, um dia vai cair a ficha nele, cara. Um dia vai passar um modo de falar, um dia como se ele enxergasse o tanto que ele prejudicou, cara. E aí é uma coisa que eu não queria estar na pele dele, não. Né? E assim, agora falando da questão do mercado, assim, o mercado...
sempre que é do conceito, né, de mercado, eu transformar alguma coisa em objeto, né? Se é um objeto, eu posso comercializar ele. Então, aí acontece, não, tem um sabonete, não sei de que jeito, né? Aquelas vendas tanto de indulgência na época, né? Quanto, né, as relíquias. Não, aqui é um pedaço da cruz de Cristo, aqui é uma coisa. Então, assim, realmente isso volta com toda a força porque tinha uma lacuna aí, né, para ser explorada. Tinha dentro da cristandade como um todo, como se fosse assim, principalmente no contexto americano, onde você, né, não tinha mais esse produto, alguém dá um jeito de atender essa demanda de mercado. O que eu queria falar sobre o produto é que assim, o produto nunca vende o que você precisa, né? Então, por exemplo, o princípio básico da propaganda, né? Eu vou vender um sabonete, eu não vou vender um sabonete, eu vou vender beleza. A beleza é possível de ser vendida? Não é, e não é o sabonete que vai resolver isso, né? Mas Que pena! Hã? Que pena! Pois é, que pena um monte de coisa, né? Eu também queria que se fosse, né, fácil o cara chegar lá e fazer uma doação e o parente ser curado de Covid, né? Que pena muitas coisas seriam, mas assim, infelizmente não é mesmo essa realidade. Mas todo produto passa por isso, então eu dou uma distorcida e vendo aquilo que não é vendável, né? Que não dá para vender, que não dá para comprar. E aí o cara leva um sabonete achando que está levando beleza, né? Uhum. Então é a mesma coisa com a fé, mesma coisa com a fé. E assim, sempre vai ter oportunistas, sempre vai ter gente que vai querer vender, sempre vai ter gente que está mais ou menos suscetível a esse engano. E, de novo, é igual o Abba falou, é fácil eu julgar, mas essa pessoa é muito boa. Mas e se eu estou numa situação de tanta vulnerabilidade como a pessoa está? Né? Como é que eu agiria? Então, também não, é fácil a gente ficar julgando, é uma massa ignorante, mas não é bem essa postura. Né? Por isso mesmo quem compra essa ideia, também também é digno de misericórdia, entendeu? De empatia, de eu dizer assim, caramba, cara, que ponto essa pessoa tá para precisar de um negócio assim e não enxergar que não vai ser entregue essa mercadoria, sabe? Então esse é um ponto também de a gente se ver um com o outro também, ao invés de só, tipo, de novo criar uma classe inferior de pessoas. Essas pessoas aqui são ignorantes, azar delas, assim, sabe? Estão pedindo por isso, pediram para ser enganado, sabe aquela coisa assim? Então nunca é assim. A nossa humanidade é um pouco mais complexa que isso e dependendo das situações a gente compra coisas que não tem a ver com a gente, né? E Jesus é contra isso, né? Jesus está falando de essência, Jesus está falando de verdade, né? Cara, aí é muito legal mesmo, sim, tá? Esse papo que a gente teve. Eu tô muito feliz da gente ter conseguido tornar isso aqui possível, sabe? E de poder levar isso pra galera também, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo esse nosso papo de hoje se deparou com uma série de questões, sabe? E que de repente desconstruiu algumas coisas também que já tinha ali na mente, sabe? Então, quer dizer, quando a gente pega e fala assim, todo cristão é desse jeito, mas fácil me converter em PDF, né? Enfim, todas essas coisas, né? A gente coloca todos no mesmo lugar e a verdade é que não é desse jeito. Eu estava falando com o Luiz Paulo, né? Que assim, o cristão que ele é canalha, ele não é canalha porque ele é cristão. Ele é canalha porque ele é canalha mesmo, né? E isso não só para o cristão, mas enfim, de todas as religiões e de todo tipo de pessoa também, né? As pessoas, elas são ruins ou elas pensam de um jeito terrível porque elas pensam assim, não porque o cristianismo tem a ver com isso, né? A gente, nesse papo que a gente teve hoje, a gente percebe que, na verdade, não tem nada a ver, né? Que o pensamento cristão pode ser também um pensamento muito humano, né? A forma de se pensar
Cristo e a vivência em comunidade cristã pode também ser humana e pode ser um espaço de diálogo, inclusive para discutir essas diferenças dentro da igreja, né? E da comunidade cristã como um todo. Gente, de coração, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu mesmo, que já conheço vocês, fui esclarecido uma série de questões aqui que eu tinha já, né? E que não tinha esse lugar para a gente conversar, apesar da gente se conhecer. Acho que faz tanto tempo que a gente não conversa sobre esses assuntos, e acho que esse momento que a gente está agora é um momento de muita importância, né, para a gente falar sobre tudo isso. Então, gente, muito obrigado. Vocês querem falar alguma coisa? Querem deixar algum recado? O espaço foi de vocês até agora, continua sendo, e daqui para frente vai continuar sendo também, tá? Então, assim, esse espaço que a gente criou aqui para a gente conversar, sempre que vocês tiverem alguma coisa, alguma questão, quiserem trazer para a gente também, a gente vai receber vocês com o maior carinho e com a maior felicidade do mundo, tá? Por favor. Quero agradecer ao Cello, né, pelo convite, por ter lembrado da gente, e que realmente esse espaço possa estar sendo aberto em mais lugares, né, para que as pessoas possam manifestar também com outros grupos de outras correntes, e que vocês tenham aí que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É isso, obrigado, gente, obrigado, Cello, obrigado, Luiz Paulo, obrigado, pessoal do Levante aí. Cara, muito legal poder estar aqui, né, falando com pessoas que, sei lá, talvez a gente não tivesse essa voz, né. Obrigado por a gente poder também colocar nosso ponto aqui. Muito legal, eu agradeço também, desde o início, essa capacidade de diálogo que vocês têm, né? O Cello, Luiz Paulo, desde do jeito de propor as coisas, né? Deixar a gente à vontade e um olhar tão agudo, né, para a realidade, assim, né? Vocês começaram com um festival de banda e aí percebendo, né, o quanto, num contexto de isolamento social, né, o quanto que a arte transcende isso, né? A expressão artística também questiona, também, né, olha para o entorno e fala, isso é assim, mas não deveria ser, né? Então, isso não é assim, mas deveria ser de outro jeito. Muito legal, gente, bom demais. Espero continuar acompanhando o material de vocês aí. É uma honra participar com a Rô, com o Abe, com o Cello, com o Luiz Paulo. E tudo de melhor para esse movimento de vocês aí, que possa realmente movimentar aí, mudar algumas coisas na essência aí. Muito massa, gente. Novamente, muito obrigado. Eu agradeço muito que vocês toparam isso aqui, né? E que papo rico que nós tivemos aqui hoje, né? A gente andou por uma série de questões aí, questões que às vezes poderiam ser super polêmicas, super difíceis de serem debatidas em alguns lugares, sabe? E aqui a gente consegue falar dessas questões de uma forma muito honesta, sabe? E muito sensível, né? E eu fico muito feliz mesmo da gente ter conseguido ter esse papo e de ter esclarecido todas essas coisas. Gente, muito obrigado. Novamente, esse espaço aqui é um espaço que foi criado para a gente conversar, mas também é de vocês. Então, sintam-se livres e convidados também a trazer novas questões aqui para a gente debater junto com vocês e com outras pessoas também, né? Os assuntos vão continuar, as coisas vão continuar aparecendo, outras perguntas vão aparecer, né? E é muito bom saber que a gente pode contar com vocês para elucidar um pouco mais essas questões na nossa mente. Coloco à disposição, se alguém, né? Eu até costumo dizer, se alguém tiver esse negócio de... Quero entender um pouco melhor esse negócio, como é que é Jesus... Sem esse negócio do ranço da religião, né? É possível isso? Não é? Então, eu me coloco também à disposição se alguém quiser bater um papo sobre isso, tá bom? Legal. Vocês me passam aí. Estamos juntos. Então, gente, esse foi o papo com essa galera, né? Obrigado, Gustavo, Abacuque, Rosângela,
por terem topado isso junto com a gente. E, enfim, fiquem de olho aí, porque daqui para frente o Levante Ideia vai trazer outros assuntos para serem debatidos aqui. E quem sabe a gente não aprende um pouco mais sobre esses assuntos antes de sair achando que as coisas são só preto ou branco, como o próprio Abacuque disse. Gente, obrigado e até a próxima.